E aí galera, vamos mais um vídeo, vamos resolver o problema E do Nacional. Hoje vamos lá, já partir aqui no problema E que, se olhar aqui só as 4 primeiras equipes que fizeram, né, seria aí já, né, já tá no nível praticamente aí de medalha de ouro, né, quem conseguiu fazer. E vamos lá, né, ok. Vamos ler primeiro. Everett Expedition. Vamos fazer uma leitura meio dinâmica aqui. Tem N estações, né? E elas são de 1 a N, e da menor da mais baixa para mais alta. E tem alguns, né, caminhos que conectam. Na verdade, tem vários caminhos que conectam. Você pode ir de qualquer estação para qualquer estação. Ok. E aí, basicamente, o caminho que a pessoa do problema quer fazer é um caminho que só sobe e depois só desce. Só pode ser esse tipo de caminho. E, e aí tem, assim, planejou passar por todas as estações uma vez. E, desculpa. Tem que passar por todas as estações uma vez. Aí fez um caminho, né? E só que aí meio que algumas estações meio que ficaram ilegíveis, né? E aí você tem assim um parcial desse caminho que sobe e desce. E aí que você tem que responder né? São até 10 a 15 estações. Você tem que responder se é possível realmente fazer um caminho que sobe e desce, completando as estações que não tem mais, né? E se for possível, tem que apresentar um caminho. Então, por exemplo, aqui, 5 estações, aí tá 3, 0, 5, 0, 0, né? Aqui assim. Aí, por exemplo, uma resposta possível é 3, 4, 5, subindo, e depois 5, 2, 1, né? Descendo. E passou por 1, 2, 3, 4, 5, passou por todas. Então, uma resposta aí. Agora, 4, 2, 1, você vê aqui que meio que seria uma descida, né? Só que você precisa passar pelo 5, precisa passar pelo 3. E aí não tem como você colocar o 5 e o 3 aqui, né? Porque aqui já está descida e já era. E aqui, né, se tiver tudo zerado, aí, por exemplo, pode ser 5, 4, 3, 2, 1, porque pode só descer também, ou pode só subir. Também não tem problema. Então, é basicamente isso aí. Ok. E aí, para esse problema aí, vamos fazer aqui uns comentários. O que eu pensei foi... bem, se a gente pensar... Vamos dizer que... vamos dizer que o maior, sei lá, que nem o... Pegar assim, tipo assim, como exemplo, N9. Vamos dizer que o maior vai ser o quê? Vai ser o 9, certo? Então, ele vai estar em algum lugar no caminho aí, né, aqui tá aí 9. Vamos dizer primeiro que ele esteja no meio do, assim, que ele, que ele esteja no vetor, né, não, que ele não esteja zerado. Então, vamos pensar assim, para começar. Então, tipo assim, tá um caminho lá. O que que acontece? Primeiro, ele é o maior, certo? Então, antes dele tem que ser uma subida, né? E depois dele tem que ser uma descida. Não tem outro jeito. Pode ser até que, né, se ele estiver no começo ou início, não tenha descida, subida, mas, enfim, aqui tem que ser uma coisa subindo, aqui tem que ser uma coisa descendo. Aí, se você for pensar, tipo, onde que vai aparecer o 8, o segundo maior? Só tem 2 lugares para o 8 aparecer. Ou o 8 aparece aqui, entendeu? Por exemplo, aqui. Ou o 8 vai aparecer aqui. Por quê? Porque senão, né, tipo assim, você tem vamos dizer assim, um caminho lá assim e tal. Se você botar, por exemplo, 809,
já era. Essa posição aqui, ó, você está na subida, essa posição não tem ninguém que vai poder entrar aqui, não tem 8,5. Então, se você colocar ele desconexo do 9 aqui, com um espaço entre o 9, já dá problema, né? E mesma coisa assim, se você botar aqui, entendeu? Também dá problema ali, tem que começar a descer e não vai ter ninguém para botar aqui no meio, né? Mas se você botar aqui, né? Ou botar aqui, tudo bem, né? E uma coisa interessante é que assim, se você pensar no vetor assim, ou você pensar no vetor assim, você não vai ter, não tem diferença para os outros números, assim, vendo esse intervalozinho aí, antes é subida e depois é descida. E mesma coisa, ó, mesmo se for isso assim, você tem o quê? Que antes é subida e depois é descida. E não vai importar, tanto faz assim, qualquer solução que satisfaça, assim, que você satisfaz 8 e 9 ali, se você tiver o 9 e 8 na mesma posição, o resto pode estar tudo igual, que não vai ter nenhum tipo de problema em relação a subir e descer. Então, meio que tanto faz assim a ordem, se você está com uma ordem possível dentro desses maiores números, tanto faz a ordem deles para você meio que continuar preenchendo. Aí é o seguinte, como eu falei lá, então assim, o 8 poderia estar, entendeu? Aqui do lado, né? Quer dizer, são as únicas possibilidades, né? Então, assim, por exemplo, vai ter o 9 e 8. Vamos dizer que eu vou botar o 8 do lado. Onde que vai estar o 7? O 7 precisa estar ou antes ou depois. Pela mesma razão, se eu botar o 7 separado desse segmento aí dos maiores números, vai ter uma lacuna que não vai poder entrar nenhum número. Então, assim, vai estar de um lado ou do outro, certo? Então, o que a gente está vendo? Que sempre vai ter meio que, se você for colocando os números maiores, eles sempre vão estar juntos em um segmento, em um intervalo. E também, que, né, por exemplo, se eu tiver 798 e 7987, se eles estiverem no mesmo lugar, o resto dos números, tanto faz, né, tanto faz a ordem desses maiores, se eles não tiverem com nenhum problema, né, se eles estiverem subindo e descendo, o resto dos números não vai se importar com qual ordem que você está escolhendo ali. Ok, aí, olha só, então a gente está pensando no caso em que o maior esteja no vetor. Vamos dizer que, por exemplo, esteja, sei lá, um monte de zero aqui, tá? Tipo assim, 0, 0, 0, 0, 0, por exemplo, 9, aí 0, 0, 6, sei lá. Aí aqui foi quantos? Foi 5, 8, aqui ó, por exemplo. Tá. Aí eu vi assim, ó, o 9, ele tá aqui, beleza. Aí eu sei que meu segmento aí dos maiores números vai estar, por exemplo, aqui primeiro no 9. Qual o próximo número? Vamos dizer, nesse caso só tem o 6 aqui, mas qual seria o próximo número que é o maior de todos que está no vetor? O maior que está no vetor é o 6, certo? Aí, quem que vem antes, né, do 6 aqui? Vai ter o 8, o 7 e depois o 6, certo? Onde que o 8 e o 7 tem que entrar aqui para dar certo isso aqui? O que vai acontecer? Como eu falei, assim, os maiores números eles têm que estar num intervalo contínuo. Então, por exemplo, se eu botasse assim, se eu botar que nem 9, 8, 7, isso aqui tá ok, porque assim, tá 9, 8, 7 e o 6 está coladinho nesse intervalo aqui e tá dando tudo certo. Beleza? Agora, se eu botasse assim,
9, 8, 7. Até aí tá ok. Só que aí, quando vem o 6, não tem ninguém que vai poder entrar aqui. Ele está desconexo, ele sempre tem que estar do lado do intervalo ali. Então, aqui foi todos os maiores números, o próximo é o 6. O 6 tem que estar ou de um lado ou do outro, certo? Então, na verdade, por exemplo, nesse caso aqui, só tem duas possibilidades. Ou você bota o 8, o 7 aqui, e ok. Ou você coloca o 7 e o 8 aqui. Não tem outra possibilidade, porque você tem que colocar meio que do lado e no final tem que estar encostando no 6. Então, dado isso aqui, por exemplo, sabendo o maior e tal, você, pro próximo maior, você consegue saber exatamente qual intervalo que vai estar os números maiores. E assim, por exemplo, aqui a gente fez, por exemplo, 8, 9, 7, 6. Se a gente fizesse 7, 9, 8, 6, também seria válido e também, assim, qualquer solução para o outro serve para esse também. Então, o jeito que a gente vai ainda acabar aqui e fazer mais, né, preencher mais, tanto faz. Então, assim, se a gente está buscando qualquer solução, a gente vai poder simplesmente escolher aqui qualquer jeito de preencher. Mas aí, o que é importante? Por exemplo, aqui, a gente sabe que o 6 tem que estar colado aqui, né, no intervalo dos maiores. Então, eu posso primeiro, por exemplo, ter certeza que o 6 vai estar junto do intervalo. Então, por exemplo, eu ponho o 8 aqui, já garanti ó, que o 6 está colado. Agora o 7 só tem uma possibilidade para ser colocado, né? Ou, por exemplo, se fosse assim, o 9 aqui, qual seria a única possibilidade? Seria botar o 8 aqui e o 7 aqui. Pronto, aí eu chego no 6 e o 6 está do lado. Agora, qualquer outra coisa que eu fizesse, eu botasse 7 aqui, ia sobrar um 0 aqui. Então, o que acontece? A gente pode sempre pegar assim, do maior para o segundo maior que ainda esteja no vetor, a gente só vai ter uma possibilidade de segmento ali que vai encostar no 6. Porque assim, no 6 vai ter tem dois faltando, 8 e o 7. O 8 e o 7 precisa estar aqui para formar um negócio contínuo, né? Se o 6 estivesse aqui, aí, por exemplo, só também tem uma possibilidade, que você coloca o 8 aqui e o 7 aqui. Só tem essa possibilidade, porque não tem como colocar o 7 e o 8 em outro lugar. Então, assim, a gente está vendo que, dado os maiores números, o próximo maior número que está no vetor, ele vai necessariamente ditar exatamente onde que tem que estar os maiores números. Então, por exemplo, vamos dizer assim, a gente fez aqui, aí agora do nada vem um 4 aqui, né? Aí o 4 que tem um 5 faltando. Esse 5 vai ter que ser o quê? Vai ter que ser aqui, para ele interligar o segmento dos maiores com o 4, né? Se fosse 4 aqui, aí já sei que não tem resposta, porque assim, eu vou tentar chegar no 4, botar o 5 aqui, mas eu não vou conseguir, vai sobrar essa lacuna. Então, então é o seguinte, dado onde estão os maiores números e dado onde está o próximo maior número que não está apagado no vetor, só vai ter uma possibilidade de intervalo que conecta esse número com os maiores. Então, basicamente, se a gente for mantendo onde estão os maiores, a gente vai ir passando pelos maiores números que não estão apagados e eles vão ditar exatamente onde que precisa estar os outros números. E aí a gente vai verificando se vai dando certo o algoritmo, se não vai ter nenhum problema. E se não tiver nenhum problema, a gente chega numa solução. Se tiver algum problema, a gente já sabe que realmente não dá, porque eles vão ditar certinho onde que tem que estar os números. Então, por exemplo, se tivesse aqui um 3 e aqui, por exemplo, tem um 1,
que vai acontecer? O meu intervalo aqui, dos maiores, está aqui. Aí eu preciso colar aqui no 3. Beleza, então eu ponho o 5 aqui. Agora, onde que teria que estar o 4? Eu tenho esse intervalo aqui que é o dos maiores números. O 4, ele, por causa do 3 estar aqui, ele teria que ser colocado aqui, ó. Para estar conectado com os maiores números. Mas aqui já tem um 1. Ou seja, esse caso aqui é impossível. Se tiver assim, né? É impossível, porque você não tem como. Você vai botar o 5 aqui, o 4 não vai ter lugar para colocar e já era. Então, então vai ser sempre assim, você mantém o intervalo dos maiores, vai vendo o próximo maior que está no vetor, e ele vai ditar certinho onde tem que estar os maiores números, e a ordem deles, né, qualquer que seja a ordem que a gente escolher para eles, não vai importar, beleza? E aí, isso aí vai acabar dando uma solução linear pra gente. Então, a gente vai ver como é que a gente faz. E, assim, só que vai ter alguns casos a mais. Eu falei do caso aqui onde o maior número está no vetor, certo? Agora, se o maior número não estiver no vetor, então vamos dizer assim que tá o 7. Aqui, por exemplo. Começou assim. Quais são as opções para eu colocar os números antes do 7, né? Os números maiores? Só tem dois segmentos, dois intervalos diferentes que é possível. Que seria esse aqui, né? Ele tem que estar encostado no segmento do 9 e no 8. Ou seria, por exemplo, esse aqui. Tem essas duas possibilidades. Então, se o maior número não tiver, você pega o primeiro maior e as únicas duas possibilidades são colocar eles antes desse cara ou depois desse cara, né? Em ordem, aqui se for antes é decrescente, se for depois é crescente. E aí você testa as duas. Você vê se alguma das duas é possível, se alguma das duas é possível, ok. Se nenhuma das duas for possível, aí realmente não tem resposta. E mais um caso especial onde não tem nenhum número. Então, assim, não tem nenhum número, e aí você pode fazer um caso especial em que você simplesmente coloca todos os números em ordem crescente e, e ok. E aí é uma resposta. Beleza? Então, vamos tentar ver como é que ficaria isso aí no código. Aqui não tem nada que a gente precisa olhar de referência. Então, aqui, vamos ver. N, V, max N, 100.000, deixa aquela sobra ali. 100N. Aí, vamos lá. Aqui, acho que nesse problema não vai importar muito questão de index aí. Vamos botar de... vamos botar de 1 a n, não sei. Destino para botar de 1 a n em vez de... Aí pega aqui, VI. Ok. Aí uma coisa importante vai ser assim, dado um número, onde ele está. Isso vai ser importante para as nossas operações ali. Então, assim, a posição do VI é I. Então, fazer tipo a função inversa aí do vetor, né? Então, tá reclamando de alguma coisa aí? Ok. Então, eu tenho o V, tenho posição de cada número também. E vamos ver a questão do maior número aqui. Vamos pegar, por exemplo, maior. Aí o maior número que aparecer, maior, max de maior e VI. Aí, ok. Aí vamos lá. Fazer aqui, no caso,
Pensando se eu faço uma função. Vamos fazer uma função aqui, um solve. Vou botar o maior fora. Aí vamos fazer um solve aqui, que aí vai ser mais fácil de... Será que é um caso só? Sei lá. Vou fazer um solve. Beleza. Se o maior igual a 0, aí é o caso lá que não tem nada. Aí faz seguinte, int 1 i menor ou igual a n, e mais. E aí você pode vamos fazer aqui vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bool aqui. Se não for possível resolver, a gente manda o asterisco. Ok. Mas se for possível esse solve aí, se não, aí eu vou deixar minha resposta no V. Então faz out V, e aqui pode fazer se i for igual a n, aí faz o barra n, se não faz espaço. Pode ser assim, aí imprime o vetor, caso eu resolver. Então, por exemplo, nesse caso, maior ou igual a 0, então tudo é 0. Então, você pode fazer vi igual a i, é uma resposta, e return true. Consegui resolver. Ok. Se maior igual a n, quer dizer que o elemento máximo está lá. Aí você pode retornar um... aí aqui a gente vai fazer uma função assim. Seria um outro solve aí. Sei lá, eu chamo de função, sei lá. Aí o que eu vou passar? O intervalo onde estão os maiores números. No caso, o intervalo é só o maior número, né, nesse caso. Então, assim, pós de n. Então, esse é o intervalo de começo e fim de onde estão os maiores números. E acho que é isso, né? Dado onde estão os maiores números, eu consigo ir fazendo o processo que eu falei. E aí esse func vai retornar se ele realmente conseguiu preencher o V com sucesso ou se falhou. Agora, se não, aí é o quê? Tem algum número, que né, tem um maior número, mas ele tem um maior número, mas ele não é o máximo, né? E também tem algum. Aí tem que fazer aquele processo que eu falei, né? Que ou a gente escolhe botar os maiores de um lado dele ou do outro. Aí, para esse caso, o que eu posso fazer? Aqui, eu posso... vou primeiro botar na direita dele. Testar esse caso. Aqui talvez vai ser bom eu fazer na verdade, uma cópia aqui do vetor. Vamos ver como é que vai sair isso aqui. I igual a botar de 1 ou 0, 0. Aí, assim, quantos números vai ter maior que o maior? Então, vamos dizer assim, se o maior for n menos 2, a gente vai ter... faz assim, 1 e i mais maior, menor ou igual a n. Então, assim, aqui a gente vai passar por todos os números maiores que ele e botar na posição. Aí, o que a gente pode fazer? Vou tentar botar na direita. Se
Aí, assim, se o V de posição do maior mais I, né, for 0, aí eu consigo colocando ainda, senão eu não consigo. Aqui, talvez eu vou ter que fazer alguma... Porque o chato vai ser depois, preciso da... Se não der certo no meio do processo, eu preciso do vetor original. Vamos continuar aqui ainda. Eu estou tentando botar na direita. Então, se isso aqui for 0, eu posso colocar. Então, eu coloco o número. Na direita, eu tenho que começar colocando pelo maior número. Então, seria aqui. E seria, por exemplo, maior menos I mais 1. Não, maior, N. Que aí, por exemplo, o I1 vai dar N. I2 vai dar N menos 1. E vai indo. E aí eu vou colocando na direita. E aqui eu vou fazer né, certinho. Agora, se não, aí eu tenho que meio que desfazer e não tenho essa possibilidade para tentar. Então, assim, verificar, por enquanto tá true. Aí, assim, faz false. Aqui talvez seria um caso de uma função, seria melhor. Mas, assim, se der problema, aí eu tenho que voltar zerando, né? Então, assim, tá meio ruinzinho, mas vamos lá, velho. Int igual a, por exemplo, nessa posição I não deu para colocar. Então, eu vou dar I menos 1, eu vou, de I menos 1 até J maior ou igual a 0, maior que 0, J menos menos, e vou fazer o V de pós maior mais J zerado. Então, assim, eu tava colocando os números, mas aí deu problema, aí eu vou vir aqui e vou zerar eles de novo, porque aí eu tento a próxima possibilidade. Podia fazer uma cópia do vetor, talvez seria melhor, mas tá indo assim também. Então, assim, aí se o verificar tiver ok, isso quer dizer o quê? Que deu certo a possibilidade de colocar os números na direita. Dando certa possibilidade, aí eu posso verificar assim, realmente eu tenho que, faz um outro vetor aí, pelo amor de Deus. Porque eu vou ter que ficar zerando isso aí. Porque quando eu for chamar a função, ele vai tentar preencher também, uma hora pode dar errado. Então, vamos fazer assim, ó, aqui, eu tenho um intervalo, eu vou passar para ele também qual vetor que eu tô falando. E aqui eu vou fazer, eu vou criar uma cópia aqui no V2. V2 igual a VI. Então eu criei uma cópia do vetor aí. E aí, por exemplo, no V eu vou tentar fazer esse processo aqui. Se não, aqui verifique down break. Aí, por exemplo, aqui eu vejo, se verificou e se função, aí, por exemplo, meu intervalo dos maiores está onde? Pós maior, né? E ele vai até no caso aqui, até, seria pós maior mais N menos maior. É isso.
no final aqui, se você analisar, vai ser esse intervalo e vai estar no V. Aí ele verifica se deu certo isso aqui. E aí, se deu certo, ok, return true. E essa função ela vai já ter preenchido aqui o V. Ok. E aí, se não der certo, no final, assim, false. Se não der certo, eu testo a segunda possibilidade, que é colocar antes do maior. Aí eu posso fazer o seguinte, só porque, como eu estou trabalhando com o V sempre, eu fiz a cópia do V, aí eu só faço, eu volto o V a ser ele, como estava antes, e faço o mesmo processo aí, só que agora para o outro lado. Aí no caso, nesse aqui eu posso só retornar logo isso aqui. E aqui, por exemplo, aqui eu estou jogando na direita, mas agora eu tenho que jogar para esquerda. Outra coisa também que eu tenho que verificar é se isso aqui é menor ou igual a n. Se isso aqui é menor ou igual a n, e é 0, né? Aí eu consigo colocar, senão eu não consigo colocar. Aí mesma coisa aqui, só que agora é menos. Se isso aqui for maior ou igual a 1, maior ou igual a 1, e essa posição estiver zerada, aí eu posso colocar na posição esse número aí. Se não, aí aqui o verify já tem lá. Se não, verify false, break. Aqui poderia, exemplo, evitar uma duplicação de código, tentar fazer uma função, mas tá saindo aqui. Então aqui, se for maior ou igual a 1, beleza. Se for 0, aí eu consigo colocar nessa posição maior menos i, né? Se não dá false aqui. E aí aqui eu retorno se verifica. E minha última possibilidade, né, de tentativa seria o intervalo agora, na verdade, é para lá, né? Começa na esquerda. Começa à esquerda do número. Então, assim, vai ser, antes era para cá, agora é menos mais. Né? Então, assim, deu negativo, assim, para lá. E agora, na real, eu ia fazer passando o vetor, mas eu sempre faço com V. Eu só fiz uma cópia do V no V2 e estou jogando de novo no V, então tá tudo certo. Então, na verdade, não vai precisar, aqui é sempre no V. Aqui, beleza. Agora vamos fazer essa função, e se a gente fizer direito, acabou. Bool função, int in, int fin, e pronto. Aí, qual que seria o próximo número a ser colocado, né? O próximo maior número. Então, assim, do início ao fim, tem quantos números? Tem fim menos início mais 1. Tem isso de número. E aí, por exemplo, se tiver 2 números, né, vai ser o n e o n menos 1. Qual que é o próximo maior? N menos 2. Então, seria o n menos o número de elementos aí que já foi, né? Que já estão nesse intervalo aí. Beleza. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso ir fazendo assim. Esse aqui faz igual a próximo. Esse é o próximo que tem que entrar no vetor. Ou talvez ele já esteja lá. Né? E o i maior ou igual a 1 e menos menos. Ok, então eu vou passando por cada número e tentando colocar ele lá. Aí verifica. Aí no caso também, a gente... Aqui vai começar desse jeito, mas vamos manter sempre o próximo como o próximo maior número que está no vetor. Então, assim, o i, assim, coincidentemente, eles vão estar iguais no começo, mas logo de cara aqui, talvez o próximo já mude.
o próximo, vamos manter assim, ele vai ser sempre o maior cara que ainda não tá lá. Aí, eu posso fazer o seguinte, enquanto o, o próximo o próximo for maior que 0, por exemplo, e posição de prox for 0, posição de prox igual a 0 quer dizer que a gente não encontrou ele no vetor inicialmente. Aliás, tem que só ver uma questão do... porque aqui tem que verificar também se o VI é diferente de 0. Porque senão não tem a posição para marcar. Senão você fica marcando a posição do 0. Ok. Então, só vamos marcar a posição se o VI for diferente de 0. Aí o que acontece? Se o pós-prox é 0, quer dizer que não apareceu no vetor. Então, eu vou fazer prox menos menos. Então, eu vou tirando todos os... vou diminuindo. Então, quando sair desse while, ele vai estar como o próximo número que é o maior. Aí, o que acontece? Aí eu tenho que verificar aqui o i. Se o i for maior que prox, está no caso em que a gente tem que colocar um número maior que o próximo maior numa posição de 0. E aí, como eu falei, de maneira meio que gulosa, assim, vamos tentando fazer esse intervalo se aproximar da posição onde está o próximo para ele encostar. Que aí, se ele encostar, ele vai conseguir uma solução válida. Mas se ele não for, se o número de números não for suficiente para encostar, aí realmente não dá. Então, assim, se o if maior que prox, aí eu vou ter que colocar ou de um lado né, ou no fim mais 1, ou no início menos 1. Então, assim, se a posição do próximo for maior que fim, aí eu tento... aí aqui eu não sei se fazer uma função, eu vou ter que ficar... ficar verificando. Porque assim, agora então assim... vamos fazer assim, ó. Int... tipo assim, o pós-i. Onde que vai entrar esse i? Se a posição do próximo, né, pós-prox, for maior que fim, a gente pode fazer assim, ó, pós-i igual. Se a posição do prox for maior que fim, então a gente vai botar no fim mais 1. Se não, início menos 1. Pronto. Então, essa é a posição que o i tem que entrar. Se tiver... Quer dizer, aqui também, assim, se pós-prox for maior que fim mais 1. Né? Então, assim, maior que fim mais 1, então você põe do lado do fim, senão você põe no início. Então, esse é o caso em que o i é maior que prox. O outro caso seria se o i é igual a prox, né? Então, assim, i igual a prox. Então, já tem. Aí, nesse caso, também, assim... na real, aí, nesse caso, meio que você não vai precisar colocar, né, ninguém. Então, na real, aqui... vamos resolver esse caso aqui.
E o outro caso ali embaixo mesmo. Tá. Então, assim, aqui é onde tem que entrar o i. Aí você verifica se pós i. Então, vamos verificar todos os casos em que dá errado. Se pós i é menor que 1, ou pós i é maior que n, ou se na posição, se no vetor, na posição i, for diferente de zero, né? Eu tenho que colocar naquela posição, mas se for diferente de zero, tudo isso aí, retorne false. Se não der nada disso, então você faz v, que pós i, vai ser igual a i. E aí só tem que atualizar, no caso, o fim e o início, né? O início e o fim. Pode ser, assim, de uma maneira geral, sei lá, pode ser, isso aqui funciona. Tipo, eu poderia abrir os dois casos. Poderia abrir os dois casos para falar, se o pós i for fim mais 1, fim mais mais. Se o pós i for, se o pós i, assim, pode ser isso aí também. Se pós i for igual a fim mais 1, aí você faz fim mais mais. Se não, início menos menos. Normalmente eu sempre abro e fecho chave, eu vou fazer aqui uma vez assim, meio colado. Mas eu sempre gosto de abrir chave mesmo quando você vê, tem um comando só, eu gosto de abrir para ficar mais legível. Mas ok, então assim, aí é que eu atualizei o meu intervalo. Então assim, deu tudo certo, botei o número lá, tá. Se o igual a prox, aí eu tenho que verificar se a posição do prox for diferente de início menos 1 e for diferente de φ mais 1, aí também retorne falso, porque ele tem que estar colado com os números maiores. Mas se tiver, tudo bem. Aí é só a questão também disso aqui. Se a posição do próximo, né? Talvez daria para evitar essa duplicação, entendeu? Tipo, na real, assim, int pos i. E aqui só faz que o pos i é exatamente o pos-prox aí. E pronto. Aí você tira aqui, evitou essa duplicação aí. Pronto. Então aqui ele sai assim, qual que é a posição i, né? Ele consegue a posição i nesse caso, consegue a posição do i, ele já está lá. Mas aí para a continuação do algoritmo tem que só atualizar o início e o fim baseado nisso aí. Se chegar até o fim, quer dizer que ele botou todos os números return true. E é isso aí. Vamos ver. Vamos pegar aqui os casos de teste. Vamos lá, vamos ver se tá funcionando aqui. Deu já errado aí. Deu certo, mas esse aqui também, esse aqui tudo bem, deu certo. Esse aqui já não deu certo. E esse é o caso em que o maior está, né? Vamos só, então, tem que ver onde que falhou, né? Vamos ver aqui, cout in, tipo, cara, in fim, deixa
Ini. Vamos ver se está indo aí como esperado. A gente vai ter que também fazer uns testes melhor de... como fala? Teste melhor para ver o caso em que o máximo não está, porque aqui tá caindo só os casos mais... que eu vou deixar como accepted. Aí aqui começa início, fim, 3, 3, certinho. Quando vai entrar o 4, ele tem que fazer início, fim, 2, 3 mesmo. Certo, ele botou o 4 aqui. Aí, ele fez... tá. Aí tem que ver quando o próximo, ele vai para 0. Falta verificar isso. Então, assim, ele tá fazendo certinho. 5, 4, aí o 3 também, ó. Ele fez início, fim, aqui 1, 3. Aí, na verdade, também, aqui, o próximo, eu tenho que dar menos, menos. Porque aqui ele já fez o próximo, então eu tenho que dar menos, menos para ele cair pro próximo. Então, nesse caso aqui, vai ter esse aqui, prox menos, menos. Por exemplo, ele vai cair pro 2, aí aqui nesse while ele vai cair prox para 0, porque nem o 2 nem o 1 estão lá, né? E aí só vai ter que ver essa questão do... né? Porque aqui não vai funcionar tão bem por causa disso. Então, se o prox for... se ele for 0, na verdade, assim, se a gente imaginar que o 0 está na posição n mais 1, né, como se fosse... ele fizesse parte também e ele sempre está na posição n mais 1, isso aqui vai acabar dando certo como algoritmo, porque ele consegue... se for dar certo realmente, né, o caso, ele vai preencher os zeros que estão na direita, vai preencher os zeros que estão na esquerda, certinho, de modo que no final o intervalo fique colado com a posição n mais 1. Então, na verdade, a gente pode também fazer o seguinte, nesse caso aqui, a gente pode fingir que a posição de 0, por exemplo, na verdade a gente pode fingir que a posição de 0 tanto faz, ou é 0 ou n mais 1, vai mudar qual a solução que a gente vai achar. Mas a gente... na verdade a posição de 0 já tá zerada lá mesmo. Pior que na verdade eu não vou precisar fazer nada, porque a posição de 0 já tá zerada. Aí quando o prox chega a 0, ele vai sempre cair sempre cair no caso em que... aqui também eu também não tô fazendo certo. Aqui tem que chegar perto, né, da posição do cara. Então, deixa eu ver aqui. Se for... não, tá certo. Porque se a posição for maior que φ mais 1, você vai tentar ir lá. Mas se for igual a φ mais 1, aí você vai pro outro já. Aí se for a posição... se for a posição antes, né? Aí só vai ter que... ou esse caso, ou f mais 1, quando você já tem o prox igual a início menos 1. Também vai ter esse... aqui ficou meio grande, né? Mas... deixa eu ver se... eu não sei como é que ele vai dentar isso aqui. Fica meio ruim, mas... enfim, se a posição for maior que φ mais 1, aí eu preciso colocar ainda na direita, ou se a posição já for início menos 1. Então, já não dá para colocar no outro lado, tem que colocar também para o φ mais 1. Então, são esses dois casos, φ mais 1, o resto é início menos 1. Ok. Então, vamos rodar aqui. Aí aqui deu errado. Então, assim, aqui eu tô aqui no 1, 3. Então, aqui no 1, 3, aí o prox, ele vai cair para 0. Se o i maior que prox, vai ser maior que prox, vai entrar aqui. Se a posição do
do próximo for maior que φ mais 1, não. Ou se o pós-prox, pós-0, for igual a início menos 1, que no caso é, então o pós-i vai ser φ mais 1. E aí, se isso aqui for menor que 1, ou for maior que n, não é. E ou se for diferente de 0, falso. Se não, você põe v pós i aqui. E aqui não faz sentido ele ter vindo pra cá. Imprimir o proxy aqui. Vamos lá. Deu, o próximo é 3. Aí, realmente, quando entrou aqui, o próximo é 0. O próximo é 0. Aqui ele está diminuindo o início, não é para cair nesse caso. O i é maior que 0, maior que proxy. Então, ele vai entrar aqui. O pós, ele já começa zerado porque ele é tudo global, né? Eu posso colocar aqui também, só por desencargo, que é isso aqui. Mas aqui, ó, tá vendo? Diferente de 0, você vai botar VI igual a I. Vamos imprimir prox pós. Qual é a posição do próximo? Posição do próximo é 0, né? Então, aqui, aí vem... posição do próximo é 0. Aí, se o i maior que próximo, é maior que próximo, porque o i é 2. Então, criei um outro int aqui, droga. Que tava int e já tem um int aqui. Então, aí dá tudo errado, né? Aí dá tudo errado. Pronto. Agora sim, ele faz 5, 4, 3, aí depois ele completa certinho, 2, 1. Então, subiu, desceu, e é isso. Vamos fazer mais um teste aqui, onde caia o caso lá que eu mostrei, por exemplo, que não tem o maior. Então, por exemplo, seria o caso aqui... vamos ver, aqui ele bota, a gente tenta primeiro na direita dele, vamos fazer um caso que não der para colocar na direita. Aqui e tal, aqui, ó. Botei 8 zeros, 9 zeros, 9 zeros. Aí se eu botar aqui, por exemplo, um 6, aí aqui ele não vai conseguir colocar 9, 8, né? Vai ter que colocar no outro canto. E deu certo, ó. 9, ele vai botar, ó, o 9, 8, 7, tudo de um lado, porque ele foi tentar na direita, mas não dá certo, porque não tem espaço suficiente para botar 6, 9, 8, 7, não tem espaço. Aí teve que colocar do outro lado. Aí depois que colocou desse lado, o próximo já vira 0. Aí nisso, ele tenta primeiro vir para cá, para encostar no 0, depois ele preenche o resto. Deu certinho. É isso. Aí aqui, vamos tirar assim no comentário. Vamos ver aí. Aí agora o primeiro caso deu certo ali, e também esse caso aqui é uma possibilidade, tem mais, né? Poderia colocar, entendeu? Que nem preencher primeiro aqui, 5, 4, 3, né? Se a gente coloca aqui, por exemplo, a posição do 0 como n mais 1, também é outro caso em que vai dar certo. E aí, ó, você vê que mudou a resposta. Ele estava aqui, aí a preocupação dele é primeiro encostar no 0, né, que está na posição n mais 1, e depois ele vem preenchendo desse lado. Então, isso aqui ele altera a possibilidade de resposta, mas tanto faz com 0 ou n mais 1. Então, sei lá, deixar 0 aqui. E beleza. Ok.
Vamos ver se isso funciona. E nosso programa está ODN, né? Está linear, não tem nada que, que seja aí diferente de odd 1 aí. Ó, foi até 73. Opa, é isso. Resolvemos aí o problema E de maneira linear. Aceito aí, foi bem rápido aqui no tempo. Né? É isso, então assim, no nosso programa a gente, mesmo tendo esse while aqui do prox, né? Esse prox ele sempre vai, né, no máximo de n até 1, né, n até 0 no caso, né? E não fica, assim, ele não é quadrático por causa disso aqui, porque ele não fica procurando, né? Ele só desce n vezes, né? Ele não fica, se você, dependendo de como você implementa, se você ficar toda hora de ir até o próximo que for maior, sempre fazendo esse caminho, aí você pode acabar chegando num negócio quadrático. Mas da maneira que foi feito aqui, tudo está linear, né? Então a gente passa, lê tudo linear e tal, analisamos os casos. Então, essa foi a possível resposta aí. Deve ter outras maneiras também de fazer, mas essa foi uma solução aí que eu encontrei aí. Né? Ainda não li o editorial, mas agora que eu passei eu vou ver também como é que eles escreveram no editorial. Beleza? Então é isso, esse foi mais um vídeo aí. Dê um like, se inscreva no canal, né? Comente aí se você curtiu essa resolução e tá aqui meu e-mail de contato, caso você tenha interesse em aula particular ou me chamar para algum evento, alguma organização de competição ou coisas desse tipo. Beleza? Então é isso. Valeu!